Pessoal, bom dia. Estou gravando a aula aqui com a participação do Neiva, agora com o Hélio e com o Ronald. A gente vai falar hoje, desculpe que eu estou soluçando um pouco, mas vou tomar uma aguinha quando a gente entrar no debate, já está aqui o copinho. A gente vai abrir hoje sobre a indústria cultural do lazer. E a gente vai começar falando justamente de aspectos que um dos alvos da indústria de lazer hoje, que está para a população, são as academias. E uma grande crítica que eu, enquanto professor, faço é com as franquias, tá? Que a gente está aí questionando, né? Até certo ponto, esse gostar dos alunos, sabe, das franquias, das Bores, da Fit Dance e de outras franquias que estão aí dentro da academia, até que certo ponto isso não está deixando a nossa mente com falta de criatividade, com limite de pensamento. O que ela está trazendo de, vamos dizer, de estagnação daquilo que a gente, enquanto professores, podemos criar. E eu falei de alguns aspectos ao qual estão relacionados, que as pessoas optam em ter esse tipo de situação. Não, professor, é uma boa franquia, eu tenho dinheiro, eu me associei, eles me mandam os vídeos, né? Eu assisto e replico na minha aula. E minhas turmas estão lotadas. Maravilha, né? Maravilha. E como é que está o teu poder de criatividade? O dia que te faltar um pouco essa grana, ou o dia que, meu irmão, as aulas começarem a ficar um pouco monótonas, né, por um longo período de tempo, e os alunos quiserem uma outra opção, como é que você vai fazer? Se você ficou 10 anos replicando uma coisa pronta para você e você não teve o poder de criar em cima daquela situação, como é que fica? Né? Então, eu abro hoje o debate aí da indústria cultural, focando nesse aspecto, né? E a gente refletindo para a gente avançar aí na discussão. Então, passo a palavra aí para vocês, né? Qual é a visão que vocês têm dessa situação? Tá bom? Bora lá. Sempre primeiro eu, né? Primeiro todo mundo olha para o Neiva. Né? Primeiro o Neiva, depois a Bruna. Eu tenho essa concepção também, entendo assim, professor, porque realmente a franquia, ela limita muitas vezes a gente. E a gente, muitos vão buscando na franquia a segurança até financeira, porque como a franquia, ela vende o que está acontecendo no momento, né? Muitas vezes vende o que tá bombando, a pessoa acaba cedendo à franquia e deixando de criar o próprio mecanismo de estilo de aula, estilo seja o que for. Então, eu concordo que a franquia, sim, ela vem no momento, muitas vezes, para poder estagnar a inteligência de muita gente que tem um potencial muito grande para desenvolver. Como qualquer um outro que estude, que leia, né? Possa buscar isso também. É isso. Maravilha. O Edito, o Ronald, o Antônio, o que vocês têm a falar sobre isso? Sem comentário, né, senhor? Não, tem comentário sim, Ronald. Bora. Tudo que é verbalização, a gente vai em cima do debate. Diga lá, velhinho. Pois é, velho. Eu acho que bem nessa linha de raciocínio mesmo que vocês colocaram, né? A questão da limitação. Mas eu acho não tenho certeza que, como o senhor falou, a sociedade ela abraça de uma certa forma essa questão da franquia, né? Mesmo que por certos momentos o profissional queira dar aquela uma inovação na aula e tudo mais, mas a turma em si ela pede aquilo que é moda, né? Como o senhor citou o exemplo, né, da ginástica e tudo mais, foi a questão do HIIT também, né, que veio com força e o pessoal abraçou de uma certa forma a questão do treino funcional. Hoje em dia o indivíduo não sabe nem o que é treino funcional, mas ele vê o pessoal treinando na praça, aquilo é funcional e tudo mais. Então, tá fazendo, né? Aí eu acho nesse sentido que traz essa situação aí pra gente, mas o profissional, como é que a gente está fazendo aqui, né?
ele tem que refletir, ele tem que saber dessa situação, tem que saber que estagnou um pouco, tem que se preparar para um próximo momento ali de uma necessidade, né, como o senhor falou, ele saiba se desenvolver a sua criatividade, né, para buscar outra fonte de renda, outra situação, algo melhor na sua profissão. Acho super interessante isso aí. Maravilha. Wellington, Antônio, vocês têm a falar? Um pouquinho, fala mais alto. Alô, alô, alô. Pode agora. Agora a gente está ouvindo. Tu tá com a mão só limão, né, velho? Não tá lá botando um peixe lá? Parado? Só limão, é isso mesmo. Isso, a gente está te ouvindo agora. Fala lá, velho. Tá lá no limão e sal. Diga lá, meu amigo, teu pensamento sobre isso aí. E a feijoada, tá prato de feijoada aí? Ih, rapaz, o Neivo já perguntou, já está lá no congelador. Daqui a pouco eu tiro, aí já sabe, né? Diga lá, João. O celular fica falhando muito, né? Não, a gente está te ouvindo bem, cara. Fica congelando. Estás ouvindo a gente ou não? Oi? Você está ouvindo a gente ou não? Às vezes, sim, tem que dar uma pausa. Tá, você não ouviu a discussão aqui sobre esse primeiro debate que a gente vai falar sobre indústria cultural. Voltar a falar sobre isso, dar uma ênfase grande, né? E a situação da indústria cultural que a gente vai se propor a falar hoje é sobre a indústria cultural voltada a essa atividade física dentro de academia. E eu entrei com o debate inicial com relação a essas franquias que existem da ginástica com relação às academias. Os alunos adoram, cara, body jump. Tem aquelas aulas de bike indoor, né, também, que é uma franquia. Tem as aulas de fit dance, tem as aulas de HIIT. Então, são coisas pesadas que estão chegando, mas que os professores pagam para ter essa franquia, né? Então, eles recebem um vídeo, recebem toda uma estruturação, mas eles têm que cumprir a regra. Eles têm que cumprir, né? Então, manda-se o vídeo, o professor estuda, mas ele é um mero reprodutor. É esse questionamento que a gente faz da reprodução ipsilíteres daquilo que a franquia manda. Não pode fugir da regra. Então, nosso questionamento aqui isso está deixando o nosso poder de criatividade diminuto, tacanho, empobrecido, embotecido, né? Bruto. Até que certo ponto a minha criatividade está sendo estagnada. Então, essa discussão que a gente está trazendo aqui. Professor, Diga lá, meu irmão. só uma dúvida ou um comentário também. O senhor acha que seria uma regressão às franquias na educação física, em sentido que, como o senhor falou, né, são meros reprodutores? Seria a prática pela prática? O profissional de educação física não está pensando na atividade, está apenas reproduzindo aquilo que é passado? Seria uma regressão da nossa profissão, professor? Mas a gente tem que ter um pensamento bem aberto quando a gente for discutir. Nem sempre a gente, num modelo de discussão, de franquia ou qualquer outro tipo de atividade, a gente pode estar com a mente só pensando no negativo. Porque existe uma situação de estudo de uma galera. Tem uma galera estudando uma melhor forma de criar atividade com o jump, com o step, na bike, na esteira com o HIIT, na dança com fit dance. Então tem uma galera pensando. E essa galera é da educação física, que pensa em didática, pensa em fisiologia, pensa em biomecânica, pensa em cinesiologia, né? Tem um começo, tem um meio, tem um fim. A gente não pode descartar isso. E esse poder de criatividade, não é que o professor, como você está falando, ele apenas reproduz, o pessoal adora em academia, os clientes, os alunos.
O que a gente questiona é assim, né? Se beneficia todo mundo, mas quando a gente fala que um reprodutor ali é um professor que se formou, passou 3 anos e meio, 4 anos numa faculdade, faz especialização, será que não está a mente dele, será que não está sendo viciada, né? Entre o pessoal que cria e entre os clientes que se beneficiam. E eu, professor no meio, estou sendo o elo de ligação, mas eu sou o que menos está pensando. Porque essa galera aqui pensou por mim, eu estou reproduzindo o pensamento deles e os meus alunos aqui estão se beneficiando. Então, o que é positivo? A galera que cria e a galera que executa, né? Estão tendo benefício. Uhum. Mas e eu? O que eu estou me beneficiando? Aí eu tenho que pensar enquanto professor. O debate, Ronald e amigos, é esse. O que eu me beneficio? Ou o que me prejudica? Né? O debate ele serve para isso. Então, assim, quando eu entro numa situação dessa, eu tenho que ser sabedor. Eu vou pagar uma franquia. Vou ter, talvez, uma ascensão social dentro da academia, porque o método é bom. Meus alunos gostam. A aula sempre está cheia. Estou sempre sendo elogiado. Mas e o meu profissional? E a minha situação filosófica enquanto professor? Né? Do meu poder de criar? Ele não está sendo tolhido. Então, eu estou fazendo uma escolha. É uma escolha. E aí a gente entra no segundo debate, Ron, que é justamente isso. Eu vou ser preparador físico de um lutador de MMA. Porra, professor, eu não concordo. O cara que vai para MMA, já viu a cara do outro sujeito como fica? O cara teve afundamento de malar, o cara teve supercílio cortado, a boca toda dilacerada, né? Porra, hematomas na cabeça, o cara forma, né, aquela fica inchado todo o rosto, o cara fica deformado. Eu vi uma luta do qual é o nome dele? Do Cerrone, Cowboy Cerrone, e o outro cara aí, que agora esqueci o nome. Porra, o cara bateu tanto do olho esquerdo dele que, meu irmão, não tava para ver mais nada. O cara, sabe, todo tapado. O cara ainda queria lutar. Os médicos chegaram e interromperam a luta. Então, até que certo ponto, eu ser preparador físico de um cara desse, que vai para um ringue para de repente um soco bem dado, aí o Ney vai ser aqui um especialista numa das artes marciais, tem certos tipos de aplicação de golpe, soco, chute, imobilização, finalização, né? Cotovelo é poderosíssimo. Pô, você dá uma joelhada na cabeça do cara, você imagina o cara dando uma joelhada na cabeça do cara. Você se propõe a fazer uma preparação física com um cara desse? Só que aí, Ronald e demais, qual é o debate que a gente tem que entrar? É o debate, sabe, sobrevivência, sobre educação física. Aí eu sempre dou esse exemplo, né? Um cara que mata um outro, quando ele vai para o juiz, ele tem um advogado. O advogado vai dizer assim, olha, eu te pago 30 mil para me defender. Cara, não, né? Não vou porque tu mataste o cara. Não, eu vou te defender porque faz parte da minha profissão. Então, faz parte da nossa profissão fazer preparação física de alguém. Então, se o cara entra com uma proposta, vou te pagar 15 pau por mês, qual é a academia? Qual é o clube? Qual é a faculdade que paga para um doutor da aula de 15 mil reais somente para você fazer a preparação física dele 1 hora por dia? Qual é a faculdade que paga isso do pós-doutor? E o cara do MMA, que porra tá, né, pululando em dinheiro, porra, vai te pagar isso na preparação física. Você vai dizer não? Só que você tem que estar ciente. O debate é nesse sentido, Ronald e demais alunos. Qual é a minha ciência? Né? O que eu estou ciente quando eu me lançar a ser um professor de educação física para fazer uma preparação física desse tipo? Eu vou admitir, é a minha profissão. É a minha profissão. Né? É a mesma coisa, vocês vão dar aula para criança do ensino infantil, ensino fundamental. Qual é a preocupação de vocês? Estudar para fazer com que aquela criança tenha segurança nas aulas de educação física. Mas vocês não vão, talvez, né, fazer um erro, botar uma criança de castigo, levar para a diretoria, separar a briga. Tá? Então, até que certo ponto você está sendo indutor
levando um esporte para a escola, esse esporte está fazendo com que os alunos se degradiem. Lembra quando a gente teve aula de voleibol, que eu dizia? Vai ter aluno que vai chegar, vai levantar, ele vai cortar para o outro lado, ele não quer nem saber. Eles vão jogar futebol, futsal, handebol, ou eles vão se dar porrada. Então, até que certo ponto, esse esporte está sendo benéfico para as crianças. Então, a gente tem que ter a noção disso aí. Então, o debate está aberto para a gente conseguir. Vai lá, Neiva. Eu sei que você tem muita coisa a falar com relação às próprias lutas, né? E aí a gente vê até concepções, porra, aquele moleque era porradeiro até os 8 anos. Brigava com os irmãos, brigava com o vizinho, brigava com o primo, batia em todo mundo. Porra, esse moleque de repente entrou no judô, o moleque ficou mais calmo, né? O moleque ficou mais consciente. Então a gente tem que ver, né, que dependendo da atividade que você faz, e essas concepções filosóficas do esporte, eles ajudam muito a criançada, né? Ajudam muito. Mas assim como um moleque, né, ele se educa, ele se policia, ele se acalma no esporte, se ele começar a ter um rendimento muito maior, ele vai começar a participar de lutas. E essas lutas, ele vai projetar alguém. De repente, numa projeção, pode até haver, né, não totalmente culpa dele, mas faz parte da projeção, dá um utigari, dá um ultimata, dá um tipo de golpe que o cara, se você projeta o cara, ele vai se apoiar e pode ter uma fissura de ossos, lesão de cotovelo, de ombro. Então, ele faz parte também do esporte que você pratica. Eu jogo polo, já quebraram meu nariz, já sangrou, meu olho já ficou uma bola. Então, o esporte ele tem seus benefícios, mas também tem seus malefícios. Mas tem uns que machucam mais que os outros. Então, essa concepção de atividade física, a gente tem que estar preparado. A gente vai dar aula, vai, mas nem sempre vai ter um benefício. Tá? Então, Neiva, vai lá. É uma verdade, professor e colegas. A gente através, por exemplo, da franquia, a gente pode vir a trazer muita coisa boa para o nosso conhecimento. Eu fiz a reflexão agora com o seu comentário, que a gente pode trazer, fazer parte de uma franquia, mas ao mesmo tempo estar trabalhando inteligentemente em cima dela para melhorar. E a gente cresce assim através desse conhecimento. Como o senhor disse, né? Para fazer um grupo de treinamento, um programa, teve profissionais que pensaram e pensaram muito, desenvolveram um programa que consideram ali o melhor dentro da possibilidade deles para poder vender. E aqueles que compram é porque, por algum motivo, não tiveram essa ideia anterior, né? Ou tiveram uma ideia menor daquilo que poderia, no caso, desenvolver. Só sobre a franquia e a questão das lutas, da arte marcial, enfim, os professores mais antigos, aqueles mais, digamos, os mais raiz, eles optam muito por trazer primeiro para esse treinamento de alto rendimento, que seria, enfim, a luta de MMA, UFC, enfim, a preparação do aluno para que ele sobreviva ali. Vou contar rapidamente duas situações. Eu tive, há uns 20 anos atrás, um aluno que chegou na academia de jiu-jitsu na época, tinha judô, jiu-jitsu, que era marcial, e chegou, professor, eu quero treinar com pai de tudo na época, só me treina? Aí, naquele momento, eu ri, né, e falei assim, tu treina que tipo de arte marcial? Ele falou, não, nem eu vou, tô começando agora, só malho. Aí eu falei assim, então faz o seguinte, então tu treina 1 ano de karatê, 1 ano de judô, 1 ano de jiu-jitsu, 1 ano de boxe, depois tu me procura. Aí eu pego tudo isso aí e te ajudo. Ele falou, não, professor, mas eu vou lutar daqui a poucos meses. Eu falei assim, não tem como te preparar para isso. Então, através do conhecimento das lutas, ele vai primeiro se proteger, né? Aí eu vou entrar na questão do Yoshizo Mashida, pai do Lyoto, por exemplo. Era vendido o UFC ali, um valor financeiro gigantesco para o Lyoto. Ele aceitou pelo mercado que eu, particularmente, não considero esporte, a luta de MMA, não considero. Então,
ele também não considerava como raiz do karatê e ele não treinava o Lyoto. O Lyoto estava já no auge, estava já lutando, e ele se recusava em entrar no tatame para treinar o Lyoto para a luta. E depois de muito tempo, o Lyoto já estava num ponto muito bom, que ele aceitou treinar o karatê do Lyoto, mas não a luta. Aprimorar o karatê. Ele percebeu que o Lyoto não era atingido, que ele se protegia, tanto que o Lyoto foi nocauteado até ser campeão. Não tinha como, nem acertaram o rosto do Lyoto. Então, ele percebendo que o karatê estava sendo benéfico e o karatê que estava protegendo o Lyoto, ele aceitou treinar o karatê do Lyoto, né? Então, aí, percebendo que com a proteção dele, ele poderia, sim, continuar na modalidade que ele bem entendesse. Mas aí o mercado hoje, só finalizando, o mercado hoje, para muita gente, é muito promissor quando se fala em luta sem buscar a raiz do entendimento do que é luta, como a cultura, né, como outras coisas mais, que a gente acaba transformando, moldando para o atual, esquecendo da raiz, fazendo com que o atual seja superficial muitas vezes e, né, perca o sentido. Mais ou menos isso. Beleza, Feliz. E aí, Tony? Bora, Tony. Sai da cama aí, bora. Vem falar com a gente. Fala, Na verdade, aí. o senhor podia me nortear um pouco mais nesse debate? Tá. A gente está falando sobre indústria cultural do lazer. A mais forte que tem é a academia. E a gente entrou em dois questionamentos. Até que ponto essas franquias, tipo Body System, Fit Dance, o HIIT, Bike Indoors, o professor paga por essas franquias, ele recebe todo o material em vídeo e reproduz nas aulas. Então, tem um pessoal que está pensando muito nessa situação, mas está vendendo. Tem os alunos que se beneficiam e tem eu no meio, mas eu só recebo os vídeos e só reproduzo. Até que certo ponto isso é bom para mim. E a segunda questão é mercado. Então, tem um mercado hoje de MMA que, né, tem uma discussão muito grande, é esporte ou não é esporte. Eu, enquanto professor, eu digo que realmente não é esporte. Um esporte que se diz que, meu irmão, vai para lá para matar o cara, para quebrar, desmaiar o cara. Tem gente que fala, que esporte é esse? Né? Um esporte que vai para extremamente contundir, vai para o cara sair desmaiado, sair de maca. Então, isso é considerado um esporte. Mas eu sou professor de educação física. Quem faz a preparação técnica e física desse pessoal? Então, tem os professores de judô, muay thai, karatê, de boxe. E tem os preparadores físicos que vão dizer assim, vou te preparar dentro de uma situação de treinamento funcional, treinamento de musculação e preparação de força, de resistência e tudo mais. Mas eu tenho a concepção que isso aí não é esporte. Como é que eu vou preparar alguém para uma luta que ele vai lá socar a cara do outro, até ficar, meu irmão, a cara do cara toda traumatizada? Mas eu sou um professor, porra, me preparei para isso. Então, até que certo ponto tem validade. Eu tenho ciência daquilo que eu estou trabalhando, então a discussão é essa. Diga lá, meu irmão. Sim, professor. Essa questão de preparar um lutador, né? Eu acho assim, a profissão já diz, você é preparador físico, você está ali para preparar ele, independente para qual tipo de atividade ele esteja exercendo. Então, agora sim, realmente, eu não concordo muito com essa questão do você preparar alguém para ir espancar o outro dentro do ringue, né? Eu acho que é meio Essa é que é a contraditório discussão. realmente para o que a profissão diz, né? Já que a gente está abordando uma questão que é para a saúde, né? Enfim. E, assim, essa questão das franquias é uma coisa que me preocupa muito, assim, é a questão de, por exemplo, o CrossFit, né? Essas aulas que trabalham geralmente com grupo, né? Com muita pessoa. Quando a gente começa a estudar educação física, a gente dá lá os primeiros semestres, um dos princípios do treinamento diz que é o princípio da individualidade biológica.
Porra, lembrou, cara, minha aula de fisiologia. Muito bem. Isso aí, cara. Cara, essa é uma questão que me preocupa, sim, porque tem muito professor que só vê o lado financeiro e não se preocupa com essa questão, com esse princípio que é muito importante, né? O que eu estou passando para um determinado aluno pode até se fazer efeito, pode ser até interessante para esse aluno, mas para o outro que é gordinho, que talvez esteja iniciando uma atividade física naquele momento, não é interessante. Eu acho que esse é um debate que a gente tem que trazer também. Você trouxe Eu uma acho questão muito importante, Tony. Muito bem lembrado. Mas continua, vai lá. eu acho assim, tem muito professor que infelizmente acaba visando essa questão do financeiro, porque realmente a realidade do profissional de educação física, principalmente esse que trabalha como personal, é suar, é ir a campo e batalhar mesmo, porque senão a gente ficar só como horas na academia lá, fichado, a gente não, o salário é bem baixo, então a gente acaba tendo que correr atrás mesmo de se virar, né? Então tem muito professor que visa. Alô? Caiu o áudio do Tony. Eu acabaram de me ligar aqui, eu não sei se travou aí. Travou um pouquinho. Vai, pode continuar. Não, é isso. É só finalizando que alguns profissionais deixam de focar mais nessas questões da saúde do aluno do que acabam focando mais no financeiro, né? No retorno financeiro. Esse pesar, pessoal, né? Eu acho que todo mundo já falou, o Ronald também, o Wellington, o Neiva e você agora, Tony, Antônio, a gente justamente tem que estar ciente dessas situações. Me lembro quando eu morava em São Paulo, eu levei meu currículo, eu já dava aula em escola, mas eu digo, não, quero ter um segundo emprego, que eu quero ter uma renda melhor. E fui selecionado para uma academia, cara, pagava muito bem, uma academia de ponto de São Paulo, Vila Olímpia, uma puta de uma academia, cara, local privilegiado, né? E o cara gostou do meu currículo. Fui lá, fiz entrevista.